Boa noite, pessoal. Então, ah, estamos aí nos adaptando à nossa nova realidade de aulas à distância aí, né? Essa parte aí envolve bastante tecnologia, improviso, ah, autoaprendizado também da parte de vocês. Então, ah, peço desculpas aqui, estou num ambiente um pouco improvisado aqui em casa, num quarto que a gente não usa para gravar a aula. Ah, mas acho que vai dar certo, né? Coloquei aqui uns slides para a gente ir acompanhando, né? Enquanto eu vou apresentando aí os tópicos que tem para ser apresentados, e também tem a imagem ali no canto para ter uma maior interação. Certo, gente? Então, essa primeira aula aqui está sendo gravada, tá? Acho que vai ser a única que vai ser gravada. Então, vocês estão assistindo pelo YouTube, né? Já que eu coloquei essa gravação na página ali que eu criei, e os slides eu estou disponibilizando no Siga ali também para quem quiser acompanhar depois. Mas eu vou falar muita coisa em cima do slide, então o ideal é que vocês assistam com o áudio junto, não só os slides. Claro que só os slides dá para ter uma boa ideia de toda a informação que eu estou querendo passar, mas, uh, mas eu também vou comentar alguma coisa aqui, né, em cima ali que não vai ter toda a informação, tá? Principalmente no final mais. Certo, gente? Então, hoje é dia 25 de maio, estou liberando essa aula aí no período da tarde já, para quem queira assistir antes. Estou gravando ela na semana anterior, agora no fim de semana. Não estamos nas condições ideais no estúdio aqui de luz, enfim. Microfone também estou usando no notebook, né? Não é um áudio tão bom assim, mas acho que dá para captar bem. Onde eu moro é um pouco barulhento, então se tiver algum barulho de carro, moto, enfim, pode acontecer aí também. Mas para uma primeira aula que é mais informações, não vai ser mais informações da disciplina e do AR, uma revisão de conteúdo, não vai ser algo que vai prejudicar tanto, acredito eu. As próximas aulas talvez a gente vai fazer ao vivo, então vou comentar disso aí também. E então acho que era isso assim de introdução, né? Coloquei uns slides para ir conduzindo melhor essa parte aí que eu vou comentar com vocês. Tá? Então, sobre a ementa, né? É uma ementa que não é muito extensa da disciplina, mas também a gente tem uma carga horária de 30 horas apenas, né? Então não dá para ficar muito extenso e aprofundar demais em um tópico e deixar outro de maneira superficial. Então, até o momento, a gente já tinha tido ali presencialmente, né, questão de 5 aulas, se eu não me engano, parte de fevereiro e março. Aí aquela segunda ali, aquela primeira segunda foi cancelado pelo campus a aula, né, na parte da noite. Então, no outro dia, na terça ali, dia 18 de março, que foi canceladas as aulas em todo o IFC, certo? Então aquela aula ali a gente não vai ter que recuperar num período depois. Vou comentar um pouquinho mais para frente isso. Mas então até esse ponto a gente tinha visto os parâmetros elétricos da linha de transmissão, né? Basicamente as indutâncias e capacitâncias. Lembrando que para a linha de transmissão não é um valor único, né? Ele é um valor distribuído durante toda a linha de transmissão. Então a indutância é dada por Henry por metro, não somente o Henry, como a gente já estava acostumado em outras disciplinas. Então é Henry por metro. Então contempla todo o comprimento da linha. E a capacitância também, diferença capacitância em paralelo, né, entre as linhas, entre os condutores da linha. Então capacitância dada em farad por metro. Isso aí entra naquele tópico ali de impedâncias sequenciais da linha de transmissão, certo? Então isso aí a gente explorou bastante, não só isso, né? Isso aí foi praticamente a primeira e segunda aula ali.
a gente também explorou bastante a parte do sinal de tensão e corrente durante a linha, né? Como ele percorre, questão de sinal incidente, sinal refletido, fonte do sinal, impedância característica da linha, que depende da indutância e da capacitância, equações do telegrafista ou equações da linha de transmissão, toda essa parte a gente já tinha visto. Lá no final eu vou fazer uma revisão e vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Então essa foi a ementa que a gente já viu, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer a nossa avaliação presencial, né? Por toda essa questão aí da paralisação. O que eu penso, né, dessa parte aí? Seria, como a aula foi presencial, fazer a avaliação presencial. Claro, uma revisão antes, né? Sem dúvida nenhuma, tirar dúvidas e fazer essa avaliação presencial. Então, como a gente não tem uma data de retorno das atividades presenciais, eu vou deixar isso em aberto por enquanto, né? Vamos ver aí no decorrer das aulas, se surgir alguma novidade, a gente comenta aí e decide o que vai fazer. Por enquanto, essa avaliação tá suspensa, né? Não vai ser realizada, não agora, não de maneira remota. Se voltar ao semestre, vai ser realizado de maneira presencial. Se terminar o semestre de maneira à distância, com atividades remotas, aí a gente conversa aí no futuro como vai ser feita a avaliação dessa primeira parte do conteúdo, tá? Agora, a ementa que tem a cumprir ali, então. Tem praticamente 5 tópicos: resistência em CC e em CA e o efeito pelicular, condutância de dispersão e o efeito corona, relações de potência nas linhas de transmissão, modelagem de linhas de transmissão e operação das linhas de transmissão. Tá? Esses tópicos aí estão em cores diferentes porque os 3 que estão em azul, vocês já realizaram atividades. Eu já passei material na primeira parte das atividades remotas, que foram feitas entre 18 de março e 17 de abril, certo? Então, vocês têm algumas atividades aí sobre isso, algum material, então eu vou comentar logo a seguir, tá? Nessa parte, então, tá em cumprimento, vamos dizer assim, certo? Não foi totalmente vencido o conteúdo, mas também não deixou de ser abordado nesse período. Então vai ter mais algumas comentários, aulas, enfim, sobre isso. E os 2 tópicos em preto não começaram a ser abordados em detalhes ainda. Então, operação de linhas de transmissão vai ser abordado. Eu vou dar uma aula disso, que vai ser a próxima aula no dia 1º de junho. A ideia é fazer uma aula ao vivo. Vocês não são obrigados a participar da aula. Tá? Vai ser ao vivo para quem quiser, quem tiver disponibilidade, no horário da nossa aula, dia 1º de junho, uma segunda, às 19 horas. Vou informar via sigla também. Então eu vou dar uma aula ao vivo sobre isso, certo? Vocês vão poder interagir ali, tentar fazer o mais próximo comum, o mais próximo de uma aula presencial, né? E modelagens de linha de transmissão vai ficar para depois, seja presencialmente ou seja num período futuro das atividades remotas, tá? Por quê? Porque é uma parte que exige muito desenho, muito equacionamento. Então o ideal seria usar quadro ali. Ou eu estou vendo aí, então, se eu conseguir uma mesa de digitalizador, eu posso dar uma aula ao vivo e eu vou escrever nessa mesa e vocês vão acompanhando, bem próximo do que a gente teria na sala de aula. Ou então eu vou utilizar uma sala do IFC para gravar essa aula, tá? Com quadro e tudo mais. O IFC está disponibilizando essa sala e eu vou utilizar ela para gravar essa parte dessa última aí de modelagem de linha de transmissão, que era o que a gente iria começar após a nossa avaliação presencial. Mas então eu inverti a ordem do conteúdo aí, devido a essa paralisação toda que a gente teve aí, certo? Então, falando um pouco do primeiro período de atividades remotas, de abril e maio, né? Nós, professores, vocês, alunos, o IFC como um todo estava aprendendo bastante como trabalhar, como resolver, como ter aula, né?
nessa modalidade, nesse formato, certo? Então, teve falhas, teve erros, teve acertos, teve muita boa vontade de muita gente trabalhando nisso, né? Mas não foi, acredito que a visão docente também é parecida com a dos alunos, né? Não foi a melhor maneira que poderia ter sido, tá? Da nossa disciplina mais especificamente, então, eu realmente acreditava que as aulas voltariam até o final desse período, então eu não entrei muito a fundo em conteúdo novo, não cheguei a gravar uma aula especificamente para vocês, indiquei apenas, né? Então, como não voltou, né? Agora a gente tem que se preparar, né? Por isso que eu já estou gravando essa aula, propondo aulas ao vivo, então, porque eu acho que esse período aí vai demorar bastante, talvez a voltar à aula presencial, como eu falei antes, talvez conclua o semestre até de maneira remota, certo? Então, uma falha ali que teve, né, eu acho que não foi muito bem pensado, foi ter atividades retroativas. Isso acho que aconteceu em todas as disciplinas, né? A resolução foi aprovada no começo de maio, porém ela já valia, teoricamente, desde da paralisação em abril, 17 de abril. Então aí houve um acúmulo de atividades, certo? Eu tinha marcado as atividades para entregar um retorno presencial, porque eu achei que iriam voltar às aulas presenciais, mas não voltaram, né? Então, eu vou remarcar agora a data de entrega dessas atividades, certo? Teoricamente, vocês teriam que ter feito ali nesse período remoto. Se não fizeram, não é um problema, vai ter tempo para vocês fazerem, tá? Mas agora terá que ser entregue de maneira via e-mail, ainda nesse período de atividades remotas agora de junho, tá? Então ficou uma atividade que eu tenho certeza que todos começaram, que era da lista, já tinha começado antes da paralisação, espero que tenham terminado, tenham feito as que sabiam, né? E venham tirar as dúvidas dessa lista de exercícios, tá? Eu vou revisar ela no final dessa nossa gravação aqui, eu vou revisar ela. Se tiver alguma dúvida, ainda vocês podem entrar em contato comigo, tá? A segunda atividade era uma elaboração e entrega do seminário. De novo, estava marcado para quando retornasse às aulas, tanto a entrega como a apresentação, então isso vai ser um pouco modificado agora. Alguns já me comentaram que fizeram, já fizeram praticamente tudo, né? Então vai ter mais um tempo para vocês finalizarem e me entregarem. Isso está no próximo slide. Tinha uma parte de uma resenha técnica de um artigo ali, então não seria só um resumo, né? Seria mais um resumo crítico, digamos assim, onde vocês colocam a opinião de vocês, né? E eu dei duas opções de escolha, né? Uma mais voltada ali, linhas de transmissão, junto com a parte de administração, de engenharia econômica, e a outra mais voltada à teoria de controle, né? Teoria de controle integrada com linhas de transmissão, certo? Então vocês não precisam fazer os dois, é um só, a escolha de vocês. Então a gente tem vários perfis na turma, diferentes afinidades, então vocês podem escolher qualquer um dos dois para fazer ali. Os dois são bem diferentes, o nível eu considero o mesmo, vai mais no gosto de vocês então. E tinha uma que não seria bem uma atividade, não tem a ver com o período de atividades remotas, perdão, mas também ficou para vocês fazer, então na ideia de não acumular tudo, eu vou pedir também que vocês me entreguem nesse período seguinte agora das atividades, correto? Então vamos dar uma olhada como é que ficou a entrega. Então a atividade 1, que seria a lista, até dia 31 de maio. Então, como eu tenho certeza que vocês já estão bem adiantados nisso, vai ter uma semana para vocês finalizarem o que vocês talvez
eventualmente não tenham terminado, tá? Como que é para entregar? Vocês têm o ideal, né, no mundo ideal, onde a gente teria tempo, teria feito tudo, vocês digitariam, né? Mas entendo que é trabalhoso, porque tem muita equação, muito cálculo. Então, não é obrigado a digitar. Alguns já me entregaram mesmo, não tendo prazo, já tinham me entregue, inclusive digitado, certo? Eu já até dei algum retorno para a maioria. Quem não entregou ainda, então pode, de maneira organizada ali, talvez passar limpo, se não estiver tão organizado, colocar no papel ali e tirar uma foto, de preferência com uma resolução boa, né, para que eu possa ler no computador. Então tire foto da lista, tire foto dessa lista aí e compile essas fotos num PDF, gere um PDF e me encaminhe ali até essa data, tá? Vou corrigir ali, mas se tiverem alguma dúvida também pode mandar a dúvida aí que eu vou estar auxiliando vocês, certo? Então a lista acho que seria a atividade mais simples. Tem também a elaboração e entrega do seminário. Então também marcado para volta, como a gente não tem quando voltar, modifiquei um pouco essa data aí, tá? Então como que vai ficar? Até dia 5 de junho, uma sexta-feira, os grupos 1 e 4 deverão entregar por e-mail. Só voltando aqui então, deverão entregar por e-mail a apresentação, se forem usar slides, ou o material, se forem falar em cima de um PDF, ou se escrever algum texto, enfim, o material que vai ser apresentado deve ser entregue até essa data aí. Vocês tinham que elaborar questões também, então vocês vão entregar junto a apresentação e as questões, certo? Até dia 5 de junho, os grupos 1 e 4. Tem no PDF da atividade quem são os grupos exatamente. Se algum colega do grupo desistiu da disciplina, não vai mais cursar, não entrou em contato, enfim, qualquer das situações vocês me relatem no e-mail também. Então eu peço que coloquem só ali quem realmente participou e quem realmente vai apresentar a tarefa, tá? Quem teve algum problema, alguma coisa, entre em contato para a gente resolver essa situação. Peço que entre em contato até o dia 5 ali, nos casos do grupo 1 e 4, para a gente resolver isso aí juntos, tá? A apresentação vai ser na segunda, dia 8 de junho. Um grupo às 19 e o outro grupo às 19h45. Apresentação ao vivo via Google Meet, tá? O Google Meet, eu já falei, a gente vai ter uma aula ao vivo nele, então eu vou explicar como é que de fato usa ali, para não ficar nenhuma dúvida na próxima aula, tá? Nessa aula é gravada, então não vou utilizar o Google Meet agora. Se precisar, posso até gravar um vídeo para vocês, mas é extremamente simples, não tem dificuldade alguma em usar ali, bem simples mesmo. Para o dia 12 de junho, uma semana após, grupos 2 e 3 vão entregar o material, a apresentação, o material escrito e as questões. Pessoal, não esqueçam de me enviar as questões que vocês têm que elaborar. A apresentação desses grupos 2 e 3 será dia 15 de junho, às 19 horas, o primeiro grupo, no caso 2, e às 19h45 o grupo 3, conforme o PDF da atividade, tá? Como que vai ser feito essa apresentação? Vocês vão utilizar o Google Meet. É muito fácil, só fazer um upload ali do material que for apresentar e vão falando em cima. No Google Meet todos os microfones ali podem ficar abertos, então conforme a pessoa do grupo vai falando, depois o próximo, e vai passando os slides ali. É bem similar a uma apresentação presencial. Tá? A resenha, então, que eu comentei agora há pouco, fica entregue até 19 de junho. Vejam, tem um prazo bem maior, então, se alguém não fez, pode deixar para depois um pouco ainda e focar na parte dos exercícios e da apresentação.
O cabo coaxial, aquela atividade que eu dei em aula, eu passei no quadro dessa atividade, ela não está no SIGA, ela era do período presencial ainda, deveria ter sido entregue no final de março, se não tivesse sido suspensa. Então vocês vão entregar ela até dia 19 de junho. Mesmo esquema ali também, vão tirar uma foto ou, se preferir, vão digitar. Eu prefiro digitado, mas não estou obrigando ninguém a fazer isso, né? Se não conseguir, pode tirar uma foto ali com a resolução boa de preferência e me encaminhar. Este trabalho é individual, o da resenha técnica é individual, a atividade 1, que é a lista, é individual, e sim, o seminário é em grupo. Todas entregas via e-mail, sempre até as 23h59 da data estipulada. Então vocês têm até as 23h59 do dia 19 de junho para entregar, por exemplo, a atividade do cabo coaxial e a resenha técnica. O meu e-mail está aqui embaixo, adenis.schwantz@ifc.edu.br, certo? Dúvidas, vocês podem me encaminhar via e-mail, como já de costume faziam, ou podem me encaminhar via WhatsApp, ali está meu número. Prestem atenção que não é DDD 49, é 53, tá? Geralmente eu não passo o WhatsApp, né? Mas nesse problema aí que a gente está de comunicação, é uma ferramenta que ajuda bastante. Então vocês podem encaminhar um áudio, foto, é mais fácil da gente se comunicar, certo? Então vocês podem entrar em contato ali para qualquer dúvida das atividades, da disciplina, enfim. Podem estar encaminhando ali qualquer questionamento que vocês tenham, certo? Como que vai ser o nosso período de atividades remotas que está começando hoje, com essa nossa aula aqui, né? Nossa introdução aí, nossa revisão. Então, dia 25 de maio, hoje, segunda-feira, é essa aula gravada que vocês estão assistindo agora, que é um apanhado geral do que passou, do que a gente viu, uma introdução ao que a gente vai ver também, certo? Então, e orientações gerais, como está ali. Então ela está sendo gravada e disponibilizada no YouTube, e o link vocês estão recebendo pelo SIGA. Pessoal, peço a vocês que não compartilhem essa aula, não enviem para outras turmas, porque não é algo da nossa disciplina, seria uma aula fechada, certo? Então eu peço que fique só para quem vai assistir a disciplina, certo? Desculpa, quem vai assistir a aula e é da disciplina. Vocês estão recebendo pela disciplina de vocês ali, linhas de transmissão. Então eu peço que fique só entre a turma a aula, tá? Não compartilhem, sei lá, em outros sites, enfim. Porque isso só vale para esse semestre, só vale para essa disciplina, então não tem porquê, certo? Então, é o que nós estamos vendo hoje, 25 de maio. Dia 1º de junho vai ser uma aula ao vivo no Google Meet. Por que está sendo trocado? Porque no Google Meet existe a possibilidade de vocês interagirem. Eu estou explicando e vocês estão colocando no chat ou falando no microfone, bem mais próximo de uma aula real, tá? Quem não puder, teoricamente o ideal seria todo mundo estar lá, né, assistindo a aula ao vivo. Mas eu entendo que tem problemas de conexão, às vezes família, enfim, internet lenta e por aí vai, talvez todo mundo não consiga. Então, quem não conseguir, essa aula ela é gravada e o próprio Google já gera um link. Já gera um link dessa gravação. Esse link eu vou disponibilizar no SIGA, vai ficar lá para vocês assistirem, ou se quiserem assistir novamente, para vocês estar assistindo após, caso não participem da aula. A participação é opcional, né? Eu não vou fazer chamada nem nada por quem tiver lá no Google Meet. Quem não estiver, não tem problema. Mas eu peço, é importante que vocês assistam, tá? Porque é conteúdo, é aula, né? Então vai ter algum questionário ali depois para vocês responderem, certo? Dia 1º de junho, 19 horas. Vai que não apareça ninguém lá. Vou dar aula ao vivo, mesmo que não tenha ninguém, até porque vai ficar gravado. Seria a mesma coisa que eu gravar ela agora, aqui num período
fora do horário de aula e colocar lá. Mas eu vou gravar ela ao vivo, mesmo que não esteja todo mundo lá, tá? Dia 8 de junho e dia 15 de junho vão ser as apresentações dos seminários, tá? Por quê? Eu gostaria até de colocar essa parte presencial para ter olho no olho, a gente conversar melhor. Porém, como eu digo, como eu disse antes, se retornarem às aulas presenciais, por exemplo, começo de julho, é mais interessante eu dar uma aula escrita no quadro e aproveitar essas últimas aulas que a gente vai ter dessa forma, do que o seminário. Não que o seminário não seja importante, mas como eu disse, eu fazendo as equações ao vivo lá, escrevendo, comentando, vocês perguntando, lendo ao mesmo tempo, é mais fácil de vocês assimilarem do que se eu der essa aula online, acredito eu, né? Se discordarem não tem problema, a gente pode conversar, então, estamos abertos aí para sobre isso, para conversar sobre isso, certo? Então dia 8 e dia 15 é a apresentação, toda a turma deve participar, certo? Mesmo quem não vai apresentar no dia, entrar no chat e assistir. Por quê? Porque vai terminar às 8h30, né? 2 grupos cada dia. Após as 8h30, até um horário aí que eu vou ver ainda, talvez 10h30, 11h30, eu vou deixar um questionário sobre a apresentação disponível no Siga, para vocês responderem. Tá? É importante, então, vocês assistirem, porque se não assistirem, talvez não saibam responder ali. Tá? É uma forma de estimular a participação de vocês. Professor, estou sem internet em casa, estou viajando, aconteceu alguma coisa. Me contatem, me enviem um e-mail para a gente acertar isso aí, tá? Depois fica complicado, se vocês mandarem um e-mail depois da apresentação, aí o questionário já vai ter fechado, enfim, a gente vai ter que ver isso. Então, eu recomendo que tentem participar ao máximo nesses 2 dias, né? Para prestigiar os colegas. Quem não participar, talvez não vai conseguir resolver a avaliação. E aí vai ficar uma segunda chamada que vai ser outro tipo de avaliação, entendeu? Pode ser que fique, não decidi, não pensei sobre isso ainda, mas vai ser uma segunda chamada e vai ser outra avaliação. Então, o ideal é que vocês participem. Não pode participar, me envie um e-mail aí. Peço isso, me enviem por e-mail para a gente oficializar, tá? Porque o WhatsApp não é comunicação oficial, né? Então me enviem por e-mail para a gente resolver esse problema aí, certo? Então, após 15 de junho, pessoal, esse período de atividades está planejado até o dia 15 de junho, certo? 14 vai ser a nossa última aula. Dia 15 de junho, por quê? Porque o MEC emitiu uma portaria que autoriza as atividades à distância aí no curso de graduação até essa data. Depois dessa data, essa portaria não vale mais, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Se a portaria não for renovada, a gente volta de novo a não ter aula. Pode ser que volte presencial, eu não acredito muito que volte esse dia, acho um pouco mais difícil. Mais fácil, acredito que seja em julho, certo? Mas, se o MEC renovar essa portaria após o dia 15, nós estamos automaticamente autorizados a continuar com as atividades. Então, aí eu vou fornecer um novo cronograma da sequência após o dia 15. Mas, por enquanto, até o dia 15, a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Se vai ser renovado ou não, então estou trabalhando até o dia 15, com o nosso cronograma até o dia 15. Sobre a sequência do semestre também, não temos nada oficial ainda. No momento que voltar presencial, teoricamente eu voltaria com as aulas. Se tiver 1, 2, 3, 5 aulas, eu daria elas presenciais, certo? Se não, se for renovada aí para não voltar, né, as aulas, infelizmente a gente vai ter que terminar o semestre de forma remota até o final. Não é o ideal, né? Vocês não se inscreveram num curso à distância, mas diante do que está acontecendo tudo, é a única saída que a gente tem, que ainda eu acho que é melhor do que vocês ficarem todo esse tempo parados sem qualquer
sem qualquer tipo de atividade, às vezes perdendo vínculo com o curso, vínculo com os colegas. Então é melhor, solução paliativa, né? Melhor do que ficar parado. Sobre a avaliação, acabei adiantando, né? Eu comentei um pouquinho ali antes, no começo. Então, aquela primeira avaliação lá vai ser presencial, só em último caso, se não voltar ao semestre, que não vai ser. Todas essas atividades, apesar de muitos, a resolução colocar lá que era para a presença, não vai ser. As atividades não foram tão simples, né? Foram trabalhosas. Vocês se empenharam bastante, pelo que eu vi, os que já enviaram e já contataram. Então, todas as atividades vão ter notas. É possível que a nossa avaliação presencial, se ocorra, valha 2, 2,5, 3, e o restante, todas essas atividades sejam o restante da nota. Então, vai valer bastante, certo? Então, se dediquem bastante, eu sei que vocês estão se dedicando, que elas vão contar bastante para a nota final do semestre. Tá? Carga horária da disciplina, acabei que eu ia levantar e colocar para vocês, mas acabei esquecendo esse detalhe. Agora, para não atrasar tanto a aula, eu não vou abrir o SIGA aqui para ver, mas já foi mais da metade do semestre, né? Então, não temos problema em ir até o fim, porque em teoria a gente pode dar até 20% da carga à distância, isso contaria em torno de 2, 3 semestres do curso. Então, esse semestre é possível ser concluído via atividades remotas. Mais alguns informes gerais aqui para vocês, tá? Eu fiz uma enquete lá no SIGA. Ela está aberta até domingo, eu estou gravando essa aula antes do domingo, certo? Então eu vou olhar ela mais uma vez antes de fechar, depois que fechar. Mas até agora eu já olhei a resposta, mais ou menos um pouco mais da metade da turma respondeu. Participação ok, né? Levei em conta todas as sugestões de vocês, então a maioria pedindo aula ao vivo e que permanecesse gravada. Então só essa primeira aula é gravada mesmo, porque a gente não precisa de uma interação tão grande, né? Eu já estou também passando contato aí, se ficar alguma dúvida vocês entrem em contato. Tá? No primeiro período de AER, a gente não sabia, não tinha uma orientação de como preencher os tópicos de aula, certo? Então, alguns de vocês aí questionaram até na reunião do colegiado, ali, dos representantes que tem da turma de vocês, sobre colocar o material em notícias e não em tópicos de aula. Então, eu não coloquei em tópicos de aula justamente por isso. Porque a gente estava com a orientação de não preencher nada, e se eu colocasse em tópicos que já tinham passado ficaria algo meio estranho, talvez vocês não acessassem. Então eu coloquei em notícias que vocês recebem direto no e-mail, às vezes não precisa nem entrar no SIGA para acessar o PDF ali, então achei uma forma fácil. Agora já podemos preencher os tópicos de aula, eu já preenchi os passados. E a ideia é preencher toda semana conforme a nossa aula, e lá eu vou colocar o link da aula, enfim, tudo no tópico de aula daquele dia, porque agora a gente está um pouco mais bem planejado nessa etapa seguinte de AER, certo? Avaliação e participação, então, pessoal, alguns, não todos entraram em contato com dúvidas, mais dúvidas mesmo, né? Entregando trabalhos, mesmo antes do período aí, então foi algo importante aí, gostei bastante. Avaliação já comentei bastante, não vou falar de novo sobre a avaliação escrita e que vai valer peso essas atividades, enfim, acabei de comentar alguns minutos atrás ali. Tecnologia e conexão à internet. Então, pessoal, SIGA, vocês estão na 8ª fase, né? SIGA é meio que já um companheiro de vocês, acredito que todo mundo acesse. É inviável vocês concluírem esse semestre sem acessar o SIGA, tá? Então você tem que acessar lá para acompanhar a nossa disciplina, acompanhar tudo que está acontecendo. Às vezes conexão à internet entendo que seja um problema, tá? Conexão lenta, enfim. Como eu disse, vocês podem acompanhar pelos slides, se está ruim de ver o vídeo, por exemplo, dessa aula, e me mandar alguma dúvida aí que eu vou responder sem problemas para vocês, tá?
Aulas ao vivo também já comentei ali para me contatar para a gente pensar caso a caso junto. Quem não tem acesso por questões aí financeiras, enfim, o IFC está disponibilizando ou vai disponibilizar essa semana aí um edital para auxiliar nessa questão aí, para o aluno contratar pacote de dados, enfim, para poder participar, tá? Então é algo interessante para vocês, quem está com alguma dificuldade nesse sentido. Aos colegas aí que, às vezes a pessoa não está nem assistindo o que eu estou falando agora, então os colegas podem contatar esse colega aí ou qualquer outro aí do curso ou de outro curso, enfim, do IFC como um todo, para dar esses recados aí para eles, tá? Dúvidas e atendimento, qualquer hora aí durante o dia aí, tarde, noite preferencialmente, eu estou respondendo e-mail. Se mandar no WhatsApp assim que eu conseguir ver e tiver tempo ali, eu respondo. Geralmente não, com certeza vou responder no mesmo dia, tá? Que mais? Aprendizado individual. Então, pessoal, vocês estão desenvolvendo meio que forçadamente, né? Uma característica muito interessante para a nossa profissão de engenheiro eletricista, tá? Que é o aprender sozinho. Dificilmente vocês vão ter tá trabalhando numa empresa ou algo do tipo e vai ter um engenheiro exatamente da mesma área de vocês. Às vezes não vai ter nem outro engenheiro eletricista, vai ser só vocês. Então aí vocês vão ter que pensar e resolver sozinhos, tá? Isso é muito, muito estimulado no exterior. Faculdades do exterior, o aprendizado individual é muito, muito estimulado, tá? O autoestudo, o autoaprendizado. Então agora vocês estão desenvolvendo meio que a força, né, por causa das condições, essa habilidade aí, tá? Mas a gente está aí para auxiliar vocês. Então, sei que vocês escolheram, como eu disse, né, um curso presencial, mas nessa situação que a gente está vivendo, aí vocês talvez tenham que se dedicar um pouco sozinho. A gente está aqui para apoiar, né, mas tenho certeza que não vai ser algo totalmente ruim o estudar sozinho às vezes, tá? Fiquei sabendo só essa semana aí, que também acho que foi só essa semana que foi estipulado, estabelecido isso aí dos mediadores. Então eu acho muito legal. Vi ali que o pessoal está trabalhando bastante. Acho que da turma de vocês é o Carlos e o Eduardo Rossato. Então, muito legal isso aí de entrar em contato com os colegas para estimular e ver qualquer problema e ajudar a resolver. Excelente. Os parabéns aí para essa questão aí, tá? E compartilhamento das aulas, já tinha falado, né? Principalmente a aula ao vivo, por questões legais ali. Às vezes fulano falou lá alguma coisa, pediu uma dúvida e ficou falando meia hora e tal, e achou que ia ficar ali, e aí o ciclano foi lá e compartilhou a aula, tá? E aí o primeiro aluno não queria a imagem dele exposta, sei lá, numa rede social da vida aí, tá? Então, por isso que eu peço para vocês não compartilhar a aula, ficar só entre a turma. É algo bem sensível isso, né? Porque a gente nunca sabe a opinião de todos. Às vezes a pessoa não quer ser exposta ali e acha que está num ambiente que vai ser só a turma e a aula é compartilhada, enfim. Como está no YouTube, mas está numa lista fechada, só para vocês acessarem. Não está público, não está listado ali, então... essa primeira aula, as próximas vão ficar só o link da gravação também para vocês. Então não compartilhar as aulas, já tinha comentado um pouco anteriormente. E agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo restante que nós vamos trabalhar. Vou fazer uma revisão antes também desse conteúdo. Desculpa, do conteúdo que já foi passado, tá? E as apresentações englobam também parte do conteúdo da disciplina. Aí eu vai depender de como forem as apresentações. Se forem extremamente completas, né, eu vou indicar para vocês, ó, foi ok e tal, não preciso complementar muito. Se for um pouquinho mais, faltou alguma coisa que faltar, eu vou colocar, eu gravo uma aula só para isso, ou fizemos uma aula ao vivo só para isso também, tá? Mas o ideal, né, o que eu gostaria de ver é que vocês fizessem uma apresentação bem completa. Quando, pelo menos a turma que está modulada na 8ª fase, quando fez a apresentação lá no final da 5ª fase, eu gostei bastante, assim.
me surpreendeu bem positivamente, tá? O jeito, a maneira de falar, conteúdo que abordaram, então foi algo bem legal. E agora, como vocês têm um tempo maior, assim, 45 minutos por grupo, eu espero ver algo no mesmo sentido também bem aprofundado aí, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá? Então vai ficar parte 1 e 2. Esse foi o nosso primeiro período de aula, né? Vou dar um pause aí para vocês também poderem tomar um café, aí, uma água, enfim. Então a gravação vai ficar dividida em duas, tá? Esse aqui é o final da primeira parte. Segunda parte, vamos regressar daqui a pouco e vai estar dividido em 2 links também. Certo, pessoal? Então, daqui a pouco já continuamos a nossa aula.